Bom, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui a respeito dessa parte, né, de quantidade de matéria, em que a gente estuda o mol, o número de Avogadro, a gente estuda, no caso, a quantidade das espécies presentes, né? Vamos lá. Na primeira questão ele fala assim: calcule o número de átomos contidos em 16 gramas de oxigênio. Bom, quando a gente fala em massa, a gente está falando em massa molar, tá? Então, falou em massa, vamos levar em conta a massa molar e, consequentemente, mol. E se a gente sabe dessa relação de massa molar com mol, a gente também sabe da relação do número de Avogadro, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo. 1 mol de oxigênio está para 32 gramas de oxigênio. Por quê? Bom, sabemos que a fórmula de oxigênio, do gás oxigênio, é O2. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que a massa molecular do oxigênio é 16U, tá? Então, a massa molecular do átomo de oxigênio é igual a 16U. Mas aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio. A gente vai ter uma molécula, né, O2. Vai ser o quê? 16 vezes 2 igual a 32U. Bom, 32U é a massa molecular. Só que aqui ele fala em grama, então a gente já vai passar para massa molar. Então, a gente sabe que isso aqui, passando para massa molar, vai dar o quê? 32 gramas. Então, foi o que eu fiz aqui, tá? Já relacionei o mol com a massa molar. Então, a gente sabe que isso aqui está relacionado a 1 mol sempre, tá? Seja molécula, no caso, seja átomo. Então, aqui, 1 mol de oxigênio está para 32 gramas, que está para o número de Avogadro. Ora, a gente sabe que nós temos aqui, ele está falando de número de átomos, né? Então, a gente sabe que uma molequinha de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então, para cada molequinha de oxigênio, a gente vai ter o quê? 2 átomos vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Por isso que a gente coloca aqui esse 2 multiplicado pelo número de Avogadro. Por conta desse 2 aqui da minha molequinha. Ou seja, eu tenho o mol de oxigênio, ou seja, esse oxigênio tem 2 átomos, e eu quero saber o número de átomos contido nessa massa de 32 gramas. Tá? Na verdade, não é nessa massa, na massa 16. Só que eu vou relacionar a massa molar de 32 gramas, tá? Então, toda vez que aparecer número de átomos, eu tiver que relacionar o número de Avogadro, eu vou relacionar o número de Avogadro pela quantidade de átomos que eu tenho em uma molécula. Então, eu vou pegar esse número de Avogadro e multiplicar sempre por esse índice aqui, tá? Isso aqui se chama índice, o que vem embaixo nos átomos dentro da molécula. Então, eu já sei que a relação vai ser essa. 1 mol está para 32 gramas, que está para 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. 16 gramas está para X, que é o que ele quer, né? Ele quer saber em 16 gramas quantos átomos tem. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou achar 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, tá? Nessa quantidade aqui, ó, de massa, 16 gramas. A segunda questão. Calcule o número de átomos de ferro que há em 2 mols de átomos de ferro. Bom, ele vai relacionar mol com o número de átomos, ou seja, a gente vai relacionar mols com o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. A gente sabe o que? 1 mol de qualquer espécie, de qualquer coisa, tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Nesse caso aqui, a gente está falando do ferro. Então, 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. A gente já sabe isso, então a gente vai montar a regra de 3 a partir dessa informação. Aí embaixo, na linha de baixo, a gente vai colocar o quê? Bom,
Eu sei que 1 mol vai ter que ficar embaixo de mol, né? Então, 1 mol em cima, 2 mols embaixo, porque é o que ele me deu. Ele quer saber, em 2 mols, qual é a quantidade de átomos de ferro que a gente tem. E aí, a quantidade vai ser X. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou achar 12 vezes 10 é 23, ou 1,2 vezes 10 é 24 átomos de ferro, tá? Quando a gente passa a vírgula para cá, para a esquerda, a gente aumenta uma casa aqui decimal na minha potência, tá? Então, vai ficar 24. Bom, vamos para a próxima questão. A terceira questão, ele fala assim: calcule o número de mols de moléculas que há em 3 vezes 10 a 24 moléculas de ozônio. Ele quer saber, na verdade, aqui, o número de mols em 3 vezes 10 a 24 moléculas de ozônio. Então, ele quer saber agora o número de mols, tá? Eu sei a quantidade de moléculas, mas não sei a quantidade de mol. Mesmo raciocínio da questão anterior, só que agora é o contrário. Ao invés de colocar o X no lugar de moléculas ou átomos, eu vou colocar o X no lugar do mol. Então, aqui a relação é 1 mol de ozônio, O3, né? Está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Está vendo aqui que aqui eu não multipliquei esse 6 por 3? Porque ele não está falando de átomos de oxigênio, ele está falando de moléculas. Então, esse O3 aqui já representa uma molécula, tá? Por isso que a gente não multiplica aqui no número de moléculas, no número de Avogadro. Ele vai continuar sendo 6, tá? Não importa o número de oxigênios que tem aqui. O que importa é que eu tenho uma molécula apenas, tá? Então, 1 mol dessa molécula, agora eu já vou falar em quantidade. 1 mol dessa molécula tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Vou tirar aqui para não confundir vocês. X mols, né, de ozônio vai ter 3 vezes 10 a 24 moléculas. Então, na verdade, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Dividir 3 vezes 10 a 24 por 6 vezes 10 a 23. Isso aqui vai dar o quê? A quantidade de 5 mols. 5 mols, eu vou ter essa quantidade aqui de moléculas, tá? A quarta questão, ele fala assim: calcule o número de átomos que há em 8 kg de cálcio. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para grama, né? Porque a gente está trabalhando, a massa molar é toda em grama. Então, 8 kg de cálcio é quanto? A gente sabe que 1 kg de qualquer coisa tem o quê? 1000 gramas. 8 kg vai ter o quê? X. X vai ser igual a 8.000 gramas, tá? Beleza. O que eu sei? 1 mol de cálcio, ele não me deu aqui. Eu vou olhar na tabela periódica, porque eu tenho que relacionar o mol, não tenho? Então, ele quer saber, olha só a interpretação da questão. Ele está querendo saber o número de átomos, ou seja, número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, vou relacionar, com a massa do cálcio. Então, opa, se ele está pedindo o número de átomos e me deu a massa, então eu vou relacionar a massa molar com o número de Avogadro. Então, o que eu sei, né? Eu sei que 1 mol de cálcio tem quantas gramas? Eu vou olhar lá na tabela periódica e vou ver qual é a massa atômica do meu cálcio. 40, no caso é 40U. Mas aqui, como é massa molar, vai ser 40 gramas. Já transfiro logo para grama, né? Então, 40 gramas está para o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Tá vendo que aqui eu só tenho 1 cálcio? Por isso que aqui eu só vou ter 6 vezes 10 a 23. Não vou ter nada multiplicando esse 6, porque eu só tenho 1 átomo de cálcio aí, tá? No caso aqui, se eu tenho 1 mol, então 1 mol de cálcio, sendo ele único, ali, né? No caso, eu não tenho mais nenhum múltiplo para multiplicar ao 6, então eu vou ter somente 6 vezes 10 a 23. 8.000 gramas, que é a massa que ele me deu do problema, tem X átomos. Então, numa quantidade, eu tenho um padrão e eu quero saber numa quantidade Y qual é a quantidade de massa, né? Nesse caso aqui em massa, em grama, em peso, qual é o número de átomos. Então, fazendo essa regrinha de 3, eu vou achar o quê? 6 vezes 10 a 23. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Tá?
6 vezes 10 a 23. Aí, quando a gente faz a continha, eu fiz passo a passo aqui para vocês darem uma olhada, tá? E aí, a gente chega no final, 1,2 vezes 10 a 26 átomos de cálcio, porque ele tá falando de átomos, tá? Ele tá falando de átomos aqui, ó. É isso que vocês têm que prestar bastante atenção, tá? A interpretação da questão antes de fazê-la. Vamos para a quinta e eu acho que última questão. Deixa eu tirar aqui também para não confundir vocês. Então, vamos lá. Ele fala assim na quinta questão. Calcule o número de átomos de oxigênio em 3,42 kg de sacarose. A mesma coisa, a mesma ideia da questão 4, tá? Ele dá a fórmula da sacarose. Ele fala em número de átomos, ou seja, vou relacionar o número de Avogadro com a massa molar, tá? Lembra lá, número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Massa molar é a massa que eu vou procurar na tabela periódica. Ele não me deu a massa molar. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa. Ele tá pedindo até de oxigênio, não tá pedindo de tudo não, tá? Só do oxigênio. Então, como é que a gente faz essa questão? Eu sei que uma molécula de sacarose tem quantos átomos de oxigênio? Olha aqui, 11, né? 11 átomos de oxigênio. Então, 1 mol de sacarose vai ter quanto de massa? Então, eu primeiro faço qual a quantidade de átomos de oxigênio, separo. Qual é a quantidade, no caso, a massa de 1 mol de sacarose. Então, eu vou pegar cada um desses elementos, né? Vou multiplicar por sua massa atômica. Então, vamos lá. 12 do carbono vezes 12 da massa dele. Mais 22 do hidrogênio vezes 1, que é a massa dele. Mais 11 do oxigênio vezes 16, que é a massa dele, tá? Somando tudo, multiplicando e somando, eu vou encontrar 342 gramas. Ou seja, na verdade, 342 gramas por mol, tá? Não podemos esquecer disso, dessa relação. Toda vez que eu falo em massa, eu estou reportando a mol. Então, a cada 1 mol eu tenho essa quantidade aqui de massa, no caso da sacarose. Agora eu vou relacionar isso daí com o meu número de átomos de oxigênio. 1 mol de sacarose tem 342 gramas, que está relacionado, olha aqui, ó. Agora sim, eu vou pegar o 11 daqui de cima, olha aqui, ó. Essa quantidade de átomos de carbono, de oxigênio, 11, e vou multiplicar pelo número de Avogadro. 11 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos, tá? E aí, ele me pede qual é a quantidade de átomos de oxigênio em 3,42 kg. Passando para grama, a gente vai encontrar 3.420 gramas. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou encontrar esse valorzinho aqui embaixo. 6,6 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio na sacarose. Tá? Então, o que vocês têm que perceber aqui? Quando a gente fala em mol, em número de Avogadro, em massa, a gente está relacionando esses três sempre, né? Seja o mol, sempre o mol, né? O mol vai ter sempre essa massa molar, né? Da minha substância, ou da minha molécula, ou do meu átomo, né? E eu ter que relacionar uma coisa nova aqui para vocês, é essa quantidade de átomos aqui. Então, eu vou olhar a molécula, vejo lá a molécula. A molécula tem, vamos dizer aqui, ó, essa aqui mesmo da sacarose, tem 11 átomos de oxigênio. Então, eu quero saber o número de átomos em 1 mol. Eu vou pegar esse 11 e multiplicar pelo número de Avogadro. Eu tenho, digamos que ele também me pedisse o número de átomos de hidrogênio em 1 mol de sacarose. 1 mol de sacarose, 342 gramas. Tá? Qual é o número de átomos de hidrogênio em 342 gramas? 22 vezes o número de Avogadro. 6 vezes 10 é 23. A mesma coisa o carbono, seria 12 vezes 6, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que olhar para a minha molécula para saber a quantidade de átomos que eu tenho em uma molécula apenas, como eu coloquei aqui em cima, né? Daquela espécie que a minha questão está pedindo, tá? Um exemplo aqui, ó. Se eu tenho a água, essa molequinha de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, se eu fosse relacionar o número de átomos para 1 mol, então eu sei que 1 mol
de água tem, no caso, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e tem 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, eu posso tirar essas observações a partir da minha molécula, tá? Isso aqui vai ser fixo, para a água vai ser fixo. Então, em cima disso aqui que eu vou calcular lá o que o exercício está me pedindo. Bom, gente, vamos ficar por aqui nesses exercícios conceituais, depois a gente vê os outros exercícios, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, entre em contato para a gente ver isso aí, porque, como eu já falei antes, né? Essa parte aí vocês têm que entender muito bem para a gente seguir adiante, tá?